dos rios. Quando sonhava com uma filha de Nanã, eu pensava que as estrelas eram os olhos de Ansan, mas em Ansan, cadê o Ogum? Foi pro mar, mas em Ansan, cadê o Ogum? Foi pro mar, em Ansan, cadê o Ogum? Foi pro mar, em Ansan, cadê o Ogum? Foi pro mar. Tá aí. Boa tarde, comunidade que acompanha o Papo de Samba. Hoje estamos aqui, como eu falei para vocês no Face, que a gente ia ter um papo de samba aqui com a Ilcé e Miriam. Você tá bem, minha querida? Tô ótima, graças a Deus, feliz de poder conversar com vocês no Papo de Samba. Prazer imenso, a gente sabe a repercussão e o trabalho tão bacana que vocês vêm fazendo aí há tempo para a nossa música, para o nosso povo, para o nosso samba. Tô feliz, Facas. Legal, legal. Felicidade com certeza é toda nossa e desde já lembrando vocês que dia 14 ou dia 15, Casarão do Samba? 15? Dia 15 ela estará no Casarão do Samba, junto com o Niva do Partido Alto, André Oliveira, Sim. da Serrinha. Isso, Eu acho que é isso. Bom, vocês vão dar uma olhada no programação. Face lá, a gente coloca lá. Mas ela estará lá, com certeza, no Dia do Samba no Casarão, onde acontece também todas as segunda-feira, a segunda da ressaca. Mas vamos falar com essa mulher aqui, que é cavaquinista, cantora, pesquisadora, fez universidade na PUC, é isso, né? Fiz história na PUC. Professora de História. Professora de História, trabalhei 13 anos na rede estadual aqui de Campinas. E no ensino fundamental e médio, trabalhando com adolescentes e adultos. E foi muito difícil a decisão de pedir a exoneração, porque depois as coisas foram acontecendo, né? Gravei primeiro gravei um single em 98, depois gravei o meu primeiro trabalho em 2002, aí já começaram a pintar outros shows e tal, e aí eu pedi uma licença sem remuneração, que o funcionário efetivo tem direito, né? Sim. E aí quando foi para voltar, eu tinha que venceram os 2 anos e passa uma coisa muito rápida, né? E aí eu tinha que optar, né? Ou eu voltava para a sala de aula ou eu realmente pedia a exoneração. Mas aí a gente já estava com shows e já tinha uma agenda diferente de antes, né? Mais apertada ainda. E aí começaram a pintar assim os shows temáticos, porque quando eu pedi a exoneração, a gente só fazia um trabalho de história e música, que é esse trabalho que a gente fala de histórias e canções de diversos artistas. Mas depois, durante esse tempo de 2 anos, que eu tive condições de estudar mais, pesquisar e tal, e a gente já tinha mais vários trabalhos. O primeiro trabalho que a gente fez desse tipo foi Cantando a História do Brasil, falando sobre a história do nosso país e cantando várias músicas durante a apresentação. Isso foi o primeiro. E a partir daí, então, quando eu pedi o afastamento, a gente foi fazendo outros, né? Aí pintou histórias e canções de Cartola, Elis Regina, Vinícius de Moraes, Clara Nunes, aí fomos, né? Aí a gente foi abrindo o leque. Né? Legal, legal. Bom, eu vou fazer exatamente uma pergunta sobre essa sua chegada ao samba. Mas antes, me mostra um pouquinho desse single de 98 que te deu essa abertura. Olha, então, a gente fez assim, esse trabalho que a gente fez em 98 abriu as portas para a gente fazer o trabalho de 2002. Então a gente gravou uma música, uma música do Mauro Diniz, né, chamada Cantar a Verdade, que era assim, ó. Um banjo cavaco canta em pandeiro, e a voz de um bom partideiro. Um banjo cavaco canta em pandeiro, e a voz de um bom partideiro. Aqui tá bom demais, chega pra roda rapaz. Aqui tá bom demais, chega pra roda rapaz. Então esse foi um presente, né, do Mauro, e aí a gente conseguiu também fazer depois o trabalho de 2002, que é o Samba de Batom. Que é o Samba de Batom, conheço bem. Legal. Você me diz aí, o que te levou pro samba, o que te inspirou, como foi essa coisa de você
entrar pro samba e largar sua vida profissional. Hoje eu sempre falo que acho que estudos são primordiais, né? Ainda mais nós que trabalhamos na semana e algumas pessoas que acabam faltando para ir para nos ver e tal. Então eu sempre digo, poxa, não deixa de estudar para ir para o samba, tomar cerveja, né? Acho que estudar é primordial, precisamos disso, né? E como é que é isso, você que fez uma faculdade, investiu 13 anos no serviço público, né? Eu e Salomão, nosso cinegrafista, já estamos lá. Eu tô com 29, você tá com quanto, Sal? Você é um pouco mais novo, 27 anos, né? Não dá para largar ainda. Agora não dá. Mas como é que foi isso? O que te levou para ter esse amor e para falar de samba? Então, então a gente volta um pouquinho, né, para poder explicar para o pessoal. Eu comecei a aprender, assim, a me interessar mais por música quando adolescente, 14, 15 anos, assim, comecei a aprender violão. E aí, com uma amiga, até minha mãe e meu pai, acho que isso daí não vai dar em nada. Então eu emprestei violão do meu tio. Aí eu fazia aula com o violão do meu tio. Aí já eram 6 meses, minha amiga já tinha deixado há muito tempo já a aula, né? E eu continuava. E aí eles falaram, vamos ter que comprar um violão, porque tem que devolver pro dono isso. Aí compraram, e eu fazia aula de violão e tal. Aí fiz com a professora que era até perto da minha casa, a professora Cida. Aí depois saí da Cida, fui para Creuza Gabo. Depois encontrei o professor Dino. E o Dino, era assim, ele também dava aula de cavaquinho. E ele via que eu gostava muito de tocar músicas, de tocar sambas, né? Porque eu ouvi isso assim desde de criança, nas festas na casa da minha avó, com os meus tios, eu era Martim da Vila, Jorge Ben, Benito, era isso que rolava e eu tinha essa memória musical do samba assim muito forte, né? Também Clara, Beth e tal. E aí ele falou assim, pô, mas você gosta tanto de samba, por que você não começa a aprender cavaquinho? Eu falei, será que vai rolar, né? Ele falou, não, acho que experimenta, né? Eu te empresto um cavaco para você fazer aula e tal. Eu falei, tá bom. Aí eu comecei. E aí, no final daquele ano, tal, ele falou, a gente vai participar de uma apresentação e você vai tocar. Eu falei, tá bom. Ele falou, só que você vai tocar cavaquinho. Eu falei, eu não vou dar conta, porque não saía som de jeito nenhum, assim, né? Porque o cavaquinho são as cordas de aço, né? Eu tinha, assim, dificuldade de tirar o som. Ele falou assim, não, você vai tocar cavaquinho. Eu falei, meu Deus. Aí participei, né, da apresentação e nessa apresentação conheci um pessoal que já tinha um grupo de samba e tal, e aí já acabei me envolvendo assim, porque eles também já faziam as suas reuniões e tal, e começaram a me convidar para participar também, e comecei a tocar com eles. Mas eu era assim muito, muito tímida, né? Então eu para cantar assim as músicas, cantava uma música ou outra, tocava lá assim, o Onofre, que era o linha de frente do grupo, era ele que apresentava, ele que, né, tal. E eu ficava só assim, né? Mas aí fui me integrando e tal, e aí fui gostando, né, cada vez mais, conhecendo mais as músicas. Era a época do Aparrô, do bar, né? E aí, então, quer dizer, frequentava o bar, aprendi as músicas e tal. E aí também tive contato com... Aí foi aí que eu conheci o Seu Nenê, né? Me indicaram o Seu Nenê, porque o Dino falou, os sambas que eu conheço são esses, acho legal você agora ir para o pessoal que gosta, que se dedique mais ao samba e tal. E aí me indicaram o Seu Nenê. E aí eu conheci o Seu Nenê, que foi, assim, uma grande paixão da minha vida, né? Porque eu comecei a fazer a aula normal, a princípio, 1 hora de aula e tal. Aí depois a gente foi pegando amizade e eu fui ficando lá na casa dele. Na época eu trabalhava no banco, Itaú. E depois do banco eu ia pra lá um dia, uma vez por semana, e ficava lá até a noite ajudando ele a dar as outras aulas, que ele tinha uma quantidade enorme de alunos e tal. Então eu ficava lá o dia inteiro na casa, quer dizer, pelo menos da tarde pra noite, ficava na casa dele. E aí, quer dizer, fui, né, conhecendo mais pessoas ligadas ao samba, e começando a fazer um samba livre, samba polar e tal, né, e nem eu tô te falando do Beto, né, do Aparrô. O Beto me ensinou, assim, muitas músicas, muitos acordes, conheci muitas músicas e muitos artistas também no Aparrô, né, porque ele que trazia todo esse povo, Zeca, Fundo, Jovelina, Reinaldo, Marquinhos Satã, todo esse povo era ele quem trazia na época. Então aí a coisa foi acontecendo assim, mas aí eu já fazia faculdade de História, né? Daí eu terminei, comecei a dar aula e continuei a tocar assim, mas eu não me imaginava trabalhando
com a música, com o samba e tal. Eu gostava de fazer isso, era um hobby, mas eu levava muito a sério a brincadeira do samba, né? Mesmo quando não trabalhava somente com isso, né? Mas a gente fazia as rodas, ia nos lugares, casamentos e tal, e aí a coisa vai acontecendo. E depois teve um período que eu parei assim de tocar um pouco, só fiquei estudando e tal, aí depois voltei. Né? Foi até assim um grupo que o rapaz do cavaquinho não ia, e aí me chamaram, quem me chamou foi o Edgar, o Emiliano, lá os meninos, falaram, pô, a gente precisa de um cavaco lá e tal. Eu falei, eu não tô muito afim, não. Eu falei, não, vamos sim. Aí foi voltar uma vez para não sair nunca mais, né? A gente viu que você teve mais ou menos aula com o professor Dinho. Foi em 87. Mostra um pouquinho do que você ouvia nessa época. Nessa época foi até engraçado, porque a música que ele... não foi nem ele que sugeriu, ele falou assim, escolhe uma música para tocar, né, nessa apresentação. Eu falei, tá bom. E em 86, o Almir Neto tinha lançado um mega LP, assim, com vários sucessos. Dentre esses sucessos, um sucesso do Adilson Bispo, do Zé Roberto, que é Conselho, né? Então, eu fiquei estudando, acho que essa música, 6 meses, para poder, no final do ano, porque não saía, fazia assim, meu Deus, como é que eu vou fazer uma apresentação tirando isso de som, né? Aí fiquei estudando a apresentação, fiz bonitinho, tremia pacas e tal, mas fiz. Então, só para relembrar o pessoal, foi a primeira música que eu cantei assim, né, em público e tal, foi essa. Tem que lutar, tem que lutar. Ele também foi na linha, né? Eu tive um papo com ele e falou, poxa, quando eu vi as músicas de Almir Neto, foi mais ou menos a linha que eu também tentou seguir, né? Então ele tem também um tremendo respeito por Almir Neto. E né? Até como inspiração, no caso do Niva, que é o nosso poeta, nosso mestre, né? Nosso compositor aqui, assim, até para se inspirar até, né, nas canções e na forma de escrever, na melodia e tal, que o Almir era fantástico, né? Então, quer dizer, e nessa época era tudo assim, para mim tudo era muito novo, né? Fundo de Quintal também, assim, um grupo, né? E a gente ia conhecendo Jovelinas, músicas e tal, e era totalmente diferente de hoje, que a gente tem internet, uma música que a pessoa não conhece, já busca ali, já consegue. Não, era totalmente, não tinha nada a ver com isso, né? Era uma complicação para a gente conseguir. A gente ia, eu ia na Colors, né? Zezé Vital, Sandra. Eu ia, né, pra gente poder conseguir as músicas, os LPs, né? Para poder comprar e tal. E outra forma de conseguir conhecer as músicas também, mas também era o maior sacrifício do mundo, era ouvir o programa do Moisés, né? Porque aí eu ouvia o Samba Pede Passagem, mas e para conseguir fazer o rádio? Só tinha um radinho do meu avô, um radinho de pilha. E naquela época você tinha que ter um gravador, esperar a música e ficar ali, né, apertava, né, o REC ali para poder gravar, né? Aí saía a voz do cachorro, saía umas coisas de coisa. Era muito legal essa parte e exatamente hoje a tecnologia facilita muito, por um lado complica, né? Porque hoje em dia para ter
para se colocar alguma coisa boa no mercado não é fácil, É, né? Não é bem fácil, mais difícil, né? Mas vamos falar de mulher, já que a gente está aí no mês da mulher, da vitória da mulher. Me fala um pouco da Ilcéia e Miriam, mulher, como é que foi a faculdade. A gente sabe que o problema do preconceito contra a mulher negra. Fala um pouquinho da Ilcéia, que fez faculdade, que chegou no samba. Houve preconceito? Foi fácil? Como é que foi isso, essa aceitação? Então, quando eu fazia faculdade, então não rolou assim comigo aquela coisa de fazer o samba ali na faculdade. Não porque eu era extremamente, eu sou ainda, né, tímida, mas né, a gente tem que ir superando. Mas na época era demais, então eu nunca fiz um samba assim na faculdade, embora eu já estivesse tocando com o pessoal assim e tal. Mas agora, o que você diz em relação à chegada no samba, quando eu ia às rodas de samba e tal, então até hoje a gente ainda tem que provar, comprovar, etc, etc. Mas naquela época muito mais, então tinha que realmente falar, eu também toco cavaquinho, né? Tô aprendendo ainda, eu explicava assim e tal. Mas aí o povo ficava com a maior curiosidade do mundo, né? Então senta aí, já. Não, mas quero ver se ver se vai acontecer alguma coisa. Eu falava, eu lembro assim, das primeiras vezes que o Beto me chamou para tocar, porque a Parrua era uma casa conceituada do samba e tal. E eu não sei se alguém falou para ele, acho que foi o Jairo. Jairo, foi você que falou, que agora ele tá aqui, né? Mas foi o Jairo que comentou, acho que com ele que eu tocava também e tal. E ele falou, não, então vou tocar uma música. Eu falei, ai meu Deus, né? Aí eu toquei, aí ele sentado assim, e eu tocando o povo lá assim, sambando e tal. Eu toquei uma, duas, tal, falei, ai tá bom, chega. Aí tal, aí ele falou, bacana, tal, não sei o que. E aí a gente começou a ter mais contato, ele até me ensinou algumas músicas e tal. Então aí a gente foi assim, conhecendo as pessoas, aí continuei a estudar e tal, e aí fui tendo assim, o respeito, mas sempre tem essa questão do preconceito, porque com o homem já rola o futebol, por exemplo, vai jogar futebol e tal, depois do jogo vai ter o samba. Vai ter um samba. Já é meio de praxe isso. Com a gente não acontece dessa forma, então eu tinha que ir, se eu quisesse, sabia de algum jogo, alguma coisa, eu tinha que ir. Eu não ia jogar. Não, mas tinha que estar no... Mas eu queria estar naquele ambiente do samba, né? Então eu ia participar depois ali, cantando as músicas, participando da roda e tal, chegando. Então já era uma chegada diferente, né, do que acontece para o homem. E o homem, ele nunca precisa provar. Eu não sei, você toca? Não, você não toca. Infelizmente. Então, mas se você chegar com um cavaco em qualquer lugar, ninguém tem dúvida de que o Malaquias toca. Tá segurando o cavaquinho? Tá segurando, né? Ele toca, com certeza. Né? Mas tem homem, a gente, vendo rapidinho aqui, né? Alguma dessas histórias que a gente ouve com os bastidores do samba, o cidadão põe o cavaquinho embaixo do braço, dá aquela estufada no peito, né? Mas na hora que senta, e isso acontece com muitos homens. Mas vamos falar de samba de batom, como é que foi essa inspiração? Então, o samba de batom foi um barato, porque assim, a gente estava procurando músicas, né, para esse trabalho de 2002, né, conversando com os compositores da cidade e tal, né, e aí passamos passamos na casa do Rinaldo, e aí comentamos, né, eu vou gravar e tal, queria, né, se você tiver alguma música que tenha a ver comigo, assim e tal. Aí ele falou, eu vou ver direitinho. Aí a gente saiu da casa dele e fomos comer uma pizza, algo assim. Nesse intervalo, ele já ligou. Falou assim, olha, eu tenho uma coisinha aqui para mostrar para vocês em relação à música. Vê se gosta. Eu falei, mas tem a ver com o disco? Ele falou, tem a ver com o disco. Eu fiz agora. Eu falei, nossa, nesse trajeto você já fez, né? Ele falou, eu fiz. Aí ele mostrou isso assim, ó. Tô chegando pra mostrar que mulher com samba combina. Bate pandeiro, moleque, que eu já vou mandar minha rima. Chego na linha de frente, sempre tocando cavaco na palma da mão, minha gente. Agradeço a Deus o que eu faço na palma da mão, minha gente. Agradeço a Deus o que eu faço. Vejo que desde menina senti meu destino seria tocar e cantar. Só não sabia por onde.
assim, no telefone, eu falei, nossa, Ina, você fez pra mim, né, assim, né, porque tinha a ver com a minha história, né. Aí ele falou assim, não, eu fiz isso aqui, talvez precisava concluir e tal, eu vou passar pro Idão. Ido Luiz, nosso compositor, que é maquinista também. Aí ele passou a música pro Idão, o Idão fez a segunda parte, e aí eu gravei. E antes de gravar, a gente fez uma matéria pro jornal, e aí a jornalista colocou assim, né, pelo fato de eu tocar e tal, ela colocou Samba de Batom. Eu falei, o nome do disco e o nome da música, fechou, né? E aí então que a gente colocou, né, o Ina e o Ido falaram, não, pode colocar esse nome se quiser e tal. E aí foi o título do primeiro trabalho, né? Que foi um trabalho com uma roupagem assim diferente desse segundo trabalho nosso. Foi assim, com teclados, bateria, uma outra concepção, né? Foi o Moreira quem fez os arranjos, os músicos de São Paulo também fizeram no estúdio da Camerati aqui em Campinas, mas vieram todos os músicos para cá e fizeram e tal. E a gente gostou do resultado, era aquilo que a gente esperava para a época, né, para aquele momento nosso. E foi bacana, a gente foi muito satisfeito assim, com aquele resultado do primeiro trabalho de Samba de Batom. E é importantíssimo porque abriu muitas portas, né, muitos lugares que a gente não tinha acesso, a mídia de uma forma geral, né? Porque você tem. O CD é um cartão de visita, né? Ah, com certeza. Então é necessário você ter, então foi bem bacana, assim, tanto o single que a gente fez quanto o trabalho fechado depois, em 2002, que foi o Samba de Batom. Tá certo. E falando de história, né? Você como professora de história, além de ser professora, pesquisadora, intérprete também, né? E me fala um pouquinho como é que é isso, de repente, a responsabilidade de cantar e falar de uma Jovelina Pérola Negra, de cantar e falar de uma Clara Nunes, que foi o ano passado que você fez, né? Fiz no Castro Mendes. Eu vi as fotos, vi o vídeo também, foi muito lindo. Me fala um pouquinho disso, dessa história e como você faz para levantar toda essa história e colocar isso dentro da música, e colocar a história, né? Que eu acho que isso é interessante, né? Não é só a música tem, como você acabou de contar, né? O grande Rinaldo, aproveitando, um beijo no seu coração, Rinaldo, e do Luiz também devendo uma visita na segunda da Ressaca. Como você acabou de contar, existe uma história. E a música tem, como nós estávamos conversando aqui também, quando o Juninho Fortaleza também fez João Nogueira, né? Retratos do Samba, no qual eu tive o prazer de conhecê-lo e de estar lá, batendo esse papo com ele. Conta um pouquinho disso, uma música marcante aí. E acho que, se eu não me engano, teve uma música até que foi uma situação emocional, que você até chorou, que eu li, né? Então, me fala um pouco disso. Isso na verdade começou então com o trabalho que eu já fazia na escola, porque às vezes na sala de aula eu levava instrumento, dependendo do assunto que eu fosse comentar com os meninos, eu levava instrumento para poder prender um pouco a atenção, ou eu levava o som, né? E levava o CD lá pra gente escutar algumas músicas e tal. Mas depois eu comecei a ter algumas turmas e eu já ia observando, já conversei, sempre fui de conversar muito com os alunos, conhecer os alunos, porque é mais fácil pra gente trabalhar quando a gente conhece, né? Porque às vezes um aluno, ele te dá um trabalho lascado ali na sala de aula, mas ele tem ele tem um dom, ele tem um talento para alguma coisa que ali na sala, na aula tradicional de história, você não vai utilizar. Você pode até utilizar se você souber que ele tem esse talento, né? E aí você consegue trazer ele mais perto, né? Sim. Então ele já começa a te auxiliar, não mais te atrapalhar, porque senão fica aquele embate constante, tão difícil, né, na atual, tão constante e difícil de levar, né, adiante as aulas e tudo mais. Então eu conhecia bem os alunos, então eu comecei a conhecer uma turma que gostava de batucar ali durante a aula, não sei o quê. Então eu falei, não, então vamos unir o útil ao agradável, né? Então aproveitar, por exemplo, falando de questões de escravidão, vamos supor. Então a gente começa a falar já da negritude, do início do samba e como é que as coisas aconteciam, primeiramente nas senzalas, depois o samba foi sendo levado para outros lugares após a abolição da escravatura em 1888, o negro foi ocupando outros espaços, o batuque também,
Então, e como que é o batuque aí? Como é? Ah, isso é rapidinho. Já tinha o modelo do batuque ali na sala. Então eu levava instrumento, fazer alguma coisa assim e tal. Aí comecei a montar alguns trabalhos para eles apresentarem, mas não queria saber de papel nenhum para eu ter que ver, eu não quero papel. Eu quero que vocês façam a apresentação nas salas de aula. Vocês vão ou encenar ou falar de determinado assunto do jeito que vocês quiserem. Vão se organizar em grupos e a gente fazia as coisas acontecerem dessa forma, mas dentro da sala, da minha sala, das minhas aulas. Só que isso também congestiona muito, né? Porque aí do lado tá ouvindo aquela... Ali tá acontecendo um negócio, um movimento diferente. E ali na minha não tá. Então eu falei, nossa, isso aqui tá complicando, né? Então eu falei, bom, tenho que buscar alguma outra forma. E aí, justamente nessa época que eu estava buscando alguns outros caminhos para poder juntar a história e a música, uma amiga que dava aula comigo, a Elisena, que dava aula comigo, eu dava aula de história e ela geografia, a gente fazia vários trabalhos juntas e tal. E assim, o consultório do marido dela, às vezes faziam algumas... ou uma brincadeira, ou chamava as pacientes dele lá para fazer alguma homenagem no mês, alguma coisa assim. E ela falou, me convidou para, foi até engraçado o termo que ela usou, ela falou, eu queria que você contasse sobre a sua carreira. Eu falei, não, eu não tenho carreira artística, eu tenho carreira aqui como professora. Ela, não, lógico que tem, você toca nos lugares, você não sei o que. Eu falei, você tá achando que tá conversando com outra pessoa. Ela falou, você não pode montar alguma coisa? Eu falei, eu posso pensar, né, em fazer alguma coisa. Aí eu montei uma coisa assim, muito simples, falando sobre história e música, falando sobre a história do samba, falando sobre negritude, falando um pouco sobre a ditadura militar e cantando algumas músicas que foram daquele palco da ditadura, né, a época dos festivais de música popular brasileira, que revelou tanta gente, que está até agora na ativa e tal. Então eu fiz um resuminho disso. Eu fui assim, sozinha, não levei músico nenhum e tal, no consultório do marido dela, com umas 10 pacientes, uma coisa muito pequena. Mas foi naquele dia que deu start, assim, de perceber que essa coisa de juntar a história e a música era uma coisa forte. Porque algumas senhoras que estavam ali eram idades variadas, classes sociais ali variadas também e tal, mas todo mundo estava emocionado com alguém. Eu estava contando algumas histórias, e eu olhava e falei, sabe que a pessoa já lacrimejando porque do aquele período da ditadura militar, o pai foi perseguido naquele período, então aquilo para ela mexia com ela, a outra porque eu estava cantando determinada música que o pai cantava, sabe, esse tipo de coisa. Falei, nossa, então a gente pode montar alguma coisa assim. Aí montamos uma coisa assim, apresentamos no projeto Correio Escola também, que ela participava, aí com alunos também fazendo apresentação de capoeira, alguns tocando comigo, percussão, sabe? Então a gente viu como dava para juntar e viajar nisso. E a partir disso aí é que surgiram os outros trabalhos. Depois que eu pedi a licença, né, o afastamento, aí a gente foi montando. Então o primeiro foi de Cartola, né? Aí pude ler biografias de Cartola, vários textos falando sobre a vida dele, outras pessoas falando, assistindo vídeos também sobre a história de vida dele. E depois dele, Elis, tal, até chegar na Clara. A Clara, por incrível que pareça, por mais que eu tenha sempre sido muito fã dela, assim, tal, mas não tinha material, uma biografia assim vasta. Uma biografia legal dela. Só em 2008 que rolou essa biografia. Foi aí que a gente fez a primeira apresentação em homenagem à Clara, porque daí tinha uma biografia do Wagner Fernandes, que é extensa, bem profunda e tal, para eu poder, porque eu tinha receio de ficar assim, com um embasamento na internet só, de textos de internet que não tem autor. Você fica, né? Às vezes você fica repetindo coisas que não são verdade porque você leu e você não sabe, né? Ao certo e tal. E não foi assim que aconteceu. E assim, todos essas homenagens, esses trabalhos temáticos que a gente faz, eu acabo assim, me emocionando com eles. As pessoas, às vezes, não sei, né? Podem até pensar às vezes que é um exagero e tal, mas é que a gente mergulha naquele trabalho para fazer, né? Então você lê, eu fico assim, lendo, né? Releio a biografia novamente, né? Mesmo que eu já tenha lido, vou ver alguma outra historinha que de repente eu possa contar.
músicas, e para montar o repertório desse povo é difícil, pacas, porque o repertório deles é extenso e tal, então você fica, né, muito... Você fica ali perdido, sabe o que escolher, né? Mas eu prefiro assim, que as pessoas participem comigo, né? Então posso cantar até alguma, assim, que não seja tão conhecida, mas a maior parte das músicas para o público poder participar, porque as pessoas querem relembrar isso e tal. E no caso da Clara, por exemplo, que é uma artista que eu gosto muito do trabalho, a gente se espelha, né, nessas grandes vozes femininas da nossa música, especialmente do samba, aí emociona muitíssimo, né, porque a figura dela já é emocionante. E agora com muitos vídeos e coisas pra gente ver, então o trabalho que nós fizemos no ano passado, em 2013, já foi um trabalho diferente do que aquele que a gente fez em 2008, porque aí, quando eu fui olhar o ano passado, tinha muito mais vídeos que eu não conhecia, que eu ainda não tinha assistido, naquela época nem tinha ainda disponível, assim e tal. Então aí você vai mergulhando e tal, e você vai se emocionando com aquilo, né, de tal forma que aí você entra totalmente no trabalho. E apesar da gente estar, então, vivenciando aquilo, principalmente assim, nas 2 últimas semanas, você só fica pensando naquilo ali, né, de manhã à tarde à noite só pensando naquele trabalho. Mas mesmo assim, eu não sei ainda como é me preparar para um trabalho a ponto de eu conseguir me emocionar assim, daquela parte de mostrar, passar a emoção para o público, mas sem me emocionar tanto a ponto de abrir a boca na frente de todo mundo. O povo já está até acostumado, sabe? Vai dar defeito, vai chorar. Porque aí você vai... Porque no dia da apresentação é mais difícil ainda, porque quando eu estou estudando aqui no meu espaço, eu já estou emocionada. Aí, com a energia do público que está todo mundo voltado para aquilo, cantando as músicas, assim, curtindo junto e tal, então, quer dizer, aí a emoção fica mais aflorada ainda, né? Então, é dessa forma que funciona. Agora você falou da Clara, mas aí teve o da Elis também, que o ano passado a gente apresentou também no Teatro do SESI, homenagem a Elis, que eu já tinha apresentado em 2003, 2004, não me lembro, no Centro de Convivência. E, só que assim, quando a gente inscreveu esse projeto lá no SESI, eu não pensei que fosse ser escolhido o da Elis, eu achei que fossem preferir o Cartola, porque tinha mais material e tal, só que escolheram a Elis. Só que da Elis tinha uma peculiaridade ali na Elis, porque eu nunca mais tinha cantado como nossos pais depois que meu pai faleceu. Porque era uma música que ele é que me, assim, estimulou a cantar. Você tem que aprender essa música, porque essa música é uma música muito bonita. Só de falar eu já fico, já me emociono. E era uma música assim que, depois que ele faleceu, eu falei, nossa, só de eu ouvir, às vezes eu estava no carro, na Nova, né, que toca essas músicas assim, aí tocava como nossos pais, nossa, já acabava ali um dia pra mim. E eu falei, bom, como é que eu vou fazer uma homenagem a Elis Regina sem cantar como nossos pais? É impossível, eu vou ter que fazer isso. E aí foi difícil, porque no ensaio, os meninos brincam comigo e tal, mas aí eles viram aquele dia e falaram, como é que vai fazer? Porque é o tipo da música que eles não podem ajudar. É uma música que é a letra comprida, pacas, e é uma coisa extensa e eu que tinha que dar conta. E no ensaio, eu chorava ensaiando, aqui sozinha, no ensaio com eles, de todas as formas. Eu falei, ai meu Deus, pai, você que arrumou isso na minha cabeça, você tem que me ajudar. Você, ela, todo mundo tem que me ajudar. Aí, engraçado que no dia assim, da apresentação, era justamente numa parte que eu trocava de roupa, nem foi isso de propósito, é que essa música era de 76, era bem ali no meio do show, que aí eu trocava de roupa, eles faziam um instrumental e eu voltava, mas eu nem contava essa história do meu pai ainda, porque senão eu falei, eu vou começar a música complicada, né? E é uma música muito difícil de cantar, né? Então eu falei, ai meu Deus, aí eu falei da história, né, do Falso Brilhante, que é o show que ela faz e apresenta essa canção do Belchior e tal, não sei o que, só parei por aí. Aí cantei a música, mas quando eu começo a cantar, já tem uma parte que daí a voz já tá tremida e eu falo, meu pai do céu, como que eu vou concluir isso?
E eu fui lá, tal, aí no final que sabe, eu fui meio que entre trancos e barrancos, aí eu não podia ficar olhando, porque daí eu vi algumas pessoas na frente chorando, e falei, eu não posso olhar pra cima, o povo não me ajuda, o povo chora também. Eu falei, ai meu Deus. Aí quando eu terminei que eu contei, né, eu falei, gente, essa música já é complicada, já é emocionante, né, sempre, mas pra mim foi muito mais, porque eu nunca mais tinha cantado essa música. Eu achava que eu nunca mais ia cantar eu nunca mais consegui cantar essa música. E aí eu cantei essa música nesse sábado, que foi a apresentação, e na semana seguinte o pessoal do Comunidade do Jongo, do Dito, Comunidade do Dito, né, não é de Jongo, do Dito, me chamaram para fazer uma apresentação lá e viram o vídeo que o pessoal colocou e tal, aí falou se eu podia cantar no Dia dos Pais. Falei, meu Deus do céu. Mas eu fui, o pessoal cantou junto, foi muito emocionante, foi muito bacana. Então, é isso, né? É uma responsabilidade muito grande você interpretar. Quando eu faço, por exemplo, claro, a gente coloca aquela indumentária, as roupas e tal, para levar o público já a viajar com a gente, junto, né? Então o palco com pedras, vela, né? Roupas brancas e tal, para o pessoal entrar no clima, né? Então quando a gente fala sobre Cartola, de verde e rosa, Portela, né? Paulinho, que já fizemos, azul e branco, a gente já faz assim para já dar aquele clima, né? Para as pessoas poderem, né, já estar ali, como a gente já está mergulhado, as pessoas mergulharem também. E sempre surte esse efeito. Mas é uma responsabilidade danada e a gente faz. Tem os acertos, tem algumas coisas que falam, não era para sair de outro jeito, não era desse jeito que eu queria fazer, ou não queria, não era para chorar, não era para abrir a boca, foi, né? Mas são coisas que acontecem ali que é incontrolável, né? Então, porque é emoção, né? A emoção você não consegue, às vezes a gente até consegue controlar até certo ponto, mas tem coisa que afora, né? Falando de emoção, canta uma do Cartola. Canto, assim. Canto. Eu vou cantar uma assim, pra eu já não vir aqui no papo de samba e também ficar chorando. Mas vamos fazer uma música de 64, música que eu gosto de cantar bastante. É a música do Cartola, do Elton Medeiros, que foi na época do Zicartola, no restaurante que o Cartola teve com a Dona Zica no Rio. Ia toda a nata, todo o pessoal da música, o pessoal da Zona Norte e Zona Sul, né? E foi nessa época que a Nara Leão conheceu esses compositores também, né? Então o pessoal fala que rolou o encontro da musa da Bossa Nova com o pessoal do Morro, né? No caso o Cartola, né? E o Elton Medeiros também, que são os compositores, que é o Sol Nascerá. Samba, estamos aqui com um papo de samba e muito bom com o Célio Mira. A gente já falamos de bastante coisa, vamos voltar um pouquinho aqui para Campinas, né? Já falamos de Beto Carioca, de Niva, de Ido Luiz, falamos do Rina, né? Da Samba de Batom. Entre o pessoal de Campinas, se você tivesse que hoje ter essa missão de cantar e contar uma história de um grupo, de uma pessoa, de um músico, de um compositor, hoje assim, onde você se espelharia? Quem te daria uma luz para você falar de Campinas, da cultura, do samba? Olha, eu acho que quando a gente vai falar de Campinas no samba,
independente de ter as composições e tal, mas uma pessoa muito importante para a história do nosso samba, de ter divulgado o nosso samba, o instrumento, o cavaquinho, é o seu Nenê. Seu Nenê do Cavaco, né? Porque o seu Nenê é uma pessoa assim tão especial, tão importante pro nosso meio do samba, que assim, como mais um de tantos outros casos, né, eu acho que devia ser bem mais valorizado do que foi. E eu digo valorizado mesmo em vida. E uma coisa, eu falo assim, que a gente pode se orgulhar, eu e o Sé Miriam, o Marcos Ferreira e o Pagode da Matiana, porque nós fizemos uma homenagem em vida para o seu Nenê, que eu acho que é muito legal, né? E lembrar e homenagear a pessoa enquanto ela está. Ela pode participar. Eu vi o vídeo, né? Foi no Tunicos. Foi no Tunicos. Né? Foi no Tunicos. Nós fizemos no dia do samba, então foi tudo muito importante assim, né? Porque no dia do samba a gente pegou um lance para fazer a homenagem para o seu Nenê em vida. Né? Então, porque eu acho que a gente deve isso para as pessoas que são importantes para a história da cidade, para a história da sua família. A gente, né, eu acho que é importante valorizar enquanto está ali, porque depois que for é legal, a gente faz, a gente vai fazer. Lembrar tudo, mas o ideal é antes, né? E vocês, realmente vocês foram muito felizes, né, com essa homenagem enquanto está ali. Eu acho que é isso. Tá? Eu tive o prazer de ver o vídeo e ver os olhos dele, né? Nossa, felicidade brilhando total. A felicidade. Né? Acho que isso é o que todos nós merecemos. E se fosse hoje para fazer uma homenagem, para falar de Sé e Miriam, o que você cantaria? Ou melhor, canta para nós o que mais identifica com o Sé e Miriam. Eu gosto de muita coisa, né? Eu gosto assim, o pessoal fala, ou uma cantora, ou um cantor, ou um compositor. Eu gosto de todo esse povo do samba, né? Que fala, o lugar comum são os mesmos, mas são os que a gente ouve desde criança, aqueles com os quais a gente se identifica, nos quais a gente se espelha, né? Porque você vê as histórias de vida de tantos artistas, né? E no caso de mulher, então eu aproveito para puxar a sardinha pra gente, porque vocês sempre puxam pra vocês. E no samba a gente fica um pouco bastante em desvantagem, né? Porque a maior parte, o samba é composto, assim, por uma maior parte de homens, né? Masculino. E o samba é machista também, tanto é que tem algumas letras. Outro dia um rapaz me falou, você canta tua música? Eu falei, de jeito nenhum que eu vou cantar essa. Eu falei, eu não sei. Eu confesso que eu não sei a letra, mas nem que eu soubesse, não dá pra cantar, não combina comigo, né? E falou, né? Não tinha prestado atenção nisso. Eu falei, então preste pra pedir a música. Mas então, assim, mas eu acho que a gente... Então tem várias mulheres, todo mundo sabe que eu amo a Clara, a Beth, né? Mas assim, Dona Ivone, né, pelo fato de também ser uma mulher que ficou assim à frente, né, do seu tempo, tocando o cavaquinho, compondo, tendo que colocar outros nomes, né, pseudônimo, usar o nome do primo e tal, para não colocar que a música era dela, né, e tal. Então, Leci, tem muita gente, né, que a gente se espelha. Para fazer uma música, eu nem fica até difícil, mas tem uma música, tem assim, duas cantoras, assim, que todas essas que eu disse eu amo e tal, né, mas a Beth e a Clara, que são, assim, cantoras que eu canto bastante, que eu ouço muito, né, e músicas que a gente sabe que qualquer lugar que eu me apresente, eu canto e rola. Porque a gente sempre gosta de ter aquela música que, você tá fazendo repertório, não tá acontecendo, né? Tal. Então você põe isso daí, você sabe que, né? Você sabe. Traz a galera. Eu vou fazer que é Andança, né? Que todo mundo canta junto e tal, e não sei o quê. E Conto de Areia, né? Vamos lá.
Bom, batemos um papo aqui maravilhoso. Conheci a Emília, muito obrigado por ter cedido espaço, ter dado esse espaço pra gente, foi maravilhoso. Se a gente fosse ficar aqui, não tem muito mais coisa, né? Não ia ficar aqui horas e horas. Salomão ia sair com as pernas tremendo. Eu sei como é ficar com essa câmera muito tempo. Mas olha, foi maravilhoso, foi bom demais. Parabéns. Obrigada, Eu acho, não tenho certeza, que o que você vem fazendo serve de espelho, né? Serve de espelho para as nossas mulheres. Acho que tem que acreditar, tem que estudar, e o que eu vejo em você, nas oportunidades que nós nos encontramos em algumas rodas de samba, e quando você está assistindo o show, né? Eu fico te olhando porque eu vejo o brilho nos seus olhos, a atenção que você dá, o respeito que você dá para quem está cantando. E isso é muito importante. Acho que as pessoas precisam aprender exatamente a fazer isso. Olhar o trabalho, não só o samba, mas o trabalho com respeito, né? Ir lá para apreciar, para ver aquilo acontecer, porque eu acho não, a música é uma arte, né? Alguém passou um momento, alguém falou do coração, falou de tristeza, de alegria e colocou isso em papel, e aí alguns não cantam, outros vão lá e interpretam esse momento e levam no momento de alegria para nós. Então isso tem que ter respeito. E aí eu vejo você, quando está na roda de samba, eu falo sempre... Conversa comigo! Eu falo sempre pra gente, e aí você concorda comigo, pra gente que está trabalhando, que trabalha com isso, você quase não consegue ir para se divertir, né? Você fica atento no que está acontecendo, tentando aprender um pouco, e aí eu tenho esse defeito, né? Eu vou no samba, eu fico olhando, prestando atenção nos detalhes, essa coisa toda, e eu presto muita atenção em você, porque eu vejo que você tá ali, mas você tá cantando junto com os olhos, aplaudindo, então isso é respeito, sabe? Isso é respeito. Eu acho que tá aqui um exemplo de musicista, de uma pessoa que faz samba, uma mulher que tem uma identidade, que já cantou com muita gente, que nem vamos citar aqui, que depois o Sal vai fazer algumas imagens de algumas fotos, mas tem Cleverson Luiz, tem Diogo Nogueira, tem Rina, Fernando Ferreira, que estava com a gente lá na segunda-feira. Foi meu professor, né? Foi seu professor também, né? Ajudou muita gente, né? Royce do Cavaco, Luiz Carlos da Vila, Monarco, quer dizer, é muita gente, é muito extensiva. Então acho que merece todo o nosso respeito, merece todo o carinho e com certeza Obrigada. O nosso aplauso. Olha, Ana Cris, eu fico muito feliz, né, com suas palavras, agradeço a você, ao pessoal que curte Segunda da Ressaca, o pessoal que curte Papo de Samba, o pessoal que acompanha o seu trabalho também. E eu acho isso muito importante porque a pessoa que está ali trabalhando, a gente tem o retorno imediato, não é só ali no aplauso, é no olhar, na forma que a pessoa está participando. Porque quando você está fazendo lance, está tudo muito disperso e tal, as pessoas às vezes estão gostando, estão curtindo cada uma a sua forma, mas a gente ainda não consegue ter aquela resposta imediata. Agora quando o outro está ali, não, eu tô junto. Vamos aí, não para não. mais um. Aquele que faz até a cara quando errou, né? Tem aquela nota ali. Mas é isso. Eu acho, né? Eu gosto de. Eu amo samba, então eu trabalho com samba, mas eu gosto de estar assim, de também. Porque a gente está ali, muitas vezes vai trabalhar e tal, e depois eu quero ver também, eu quero assistir, porque a gente também vai aprender. Essa música, faz tempo que eu não ouvi essa música, vou colocar também agora, fica bacana e tal. Então é isso aí. Eu agradeço bastante, eu desejo todo o axé, tudo de bom pro pessoal que curte você, pra sua família linda, maravilhosa, pra todo mundo lá que eu curto bastante. E que a gente possa estar sempre assim, né? Juntos, seguindo no caminho do samba, assim, fazendo o nosso samba de roda. Fazer um samba de roda aqui, tá no final? Vamos lá. É samba de roda, Senhor. É samba de roda,
ficamos aqui com Ilcé e Miriam, aproveitando, mandando um beijão para a Verusca, foi a primeira a curtir a hora que eu falei que eu vinha para cá, mandando um beijão para a Verusca. Beijo, também, Verusca, amo. Né? Preciso voltar, já tive o prazer de ter na casa dela, preciso voltar lá. Bom, para todos vocês, espero que tenham gostado. Isso aqui foi um papo de samba. Ilcé. Obrigada, viu? Valeu, gente. Fui.